Amém. Bom dia a todos. Prazer poder estar aqui e repartir a palavra de Deus. Bom vê-los. Alguns irmãos estão viajando, tendo um tempo de descanso, outros estão servindo lá em Açaí, e outros estão aqui juntos, adorando, e outros estão nos acompanhando pelo YouTube. Muito bom estarmos aqui em adoração. Nós estamos vendo uma série Heróis da Fé. Começamos domingo passado, a pastora Aliana pregou sobre Abel, e hoje nós vamos dar continuidade nessa série. Não temos slide, não se assuste, hoje vai ser só falado. Eu fiquei pensando qual personagem escolher, né, dos Heróis da Fé. Quando você pensa em Heróis da Fé, o que você pensa? Pensa aí com você mesmo. Você pensa numa pessoa que fez alguma coisa, senão não era herói, né? Herói é alguém assim, top, alguém assim que fez alguma coisa, um camarada que tem que ter alguma relevância, alguém que realmente causou alguma coisa. A gente não pensa assim num cara, sei lá, nem cheira nem fede, meio moloide, sei, só bateu cartão. A gente não pensa, a gente pensa num camarada que acontece. E aí o que acontece? A gente olha para eles e a gente diz assim, pô, esses caras mandavam bem. Mas eu, né, eu sou eu só, né? E aí a gente distancia dos personagens da Bíblia. Porque a gente não enxerga nesses personagens a realidade de vida, porque eram gente como a gente. Eles não tinham nenhum superpoder, não tinha nenhum brincando aí de Peter Pan, nenhum pó de pirlim-pim-pim que jogava e eles podiam fazer coisas e voar, né? Quando nós imaginamos gente demais, assim, né, como diria o goiano, demais a conta, o negócio ali para cima, a gente acaba perdendo de vista o nosso cotidiano. Eu fiquei pensando que personagem escolher. Aí eu fui lá olhar Hebreus 11 e falei, caramba, mas se eu escolhesse alguém que não está aqui em Hebreus 11, será que o cara não está na galeria? O autor de Hebreus, que não se sabe exatamente quem é, né? Saiu uma dúvida boa para a gente conversar lá no céu. Chegar, quem que é, ó, por favor, aqui, quem que foi o autor de Hebreus mesmo aqui, né? A gente não sabe quem é o autor de Hebreus, mas será que o cara não pôs, eu posso pôr? Mas se ele é um herói da fé para mim? Aí eu pensei num camarada, Caleb, né? Porque Caleb, estamos aí na vibe de 60 a mais aí, né, tal. Então pensei que Caleb é um 60 a mais top, porque o cara tinha, sei lá, 80 anos e chegou para Josué e falou assim, negócio é o seguinte, eu já tô 80, mas eu tô ainda firme e forte e eu quero aquele negócio que Moisés prometeu para mim. Então aquela terra lá eu quero. Tem lá os gigantes descendentes, mas eu vou lá e vou conquistar, porque eu tenho a mesma força. Aí eu falei, eu vou falar sobre esse cabra aí é bom, né? Mas aí eu fiquei pensando, vai aparecer de novo alguém super. Pensei em personagens, e talvez algum outro vá pregar, né? É uma série mais longa. Mas pensei, Abraão é o cara, né, meu? Pai da fé, amigo de Deus. Aí pensei, Jacó, pô, o cara era um mala sem alça, mas Deus operou na vida dele e o cara se tornou um homem de Deus tremendo, mudou de nome Israel, abençoado. De enganador se tornou príncipe com Deus. Aí eu falei, não, Jacó todo mundo prega, Abraão todo mundo prega. Aí eu escolhi um personagem que talvez você vai pensar, eu queria que você pensasse comigo. Isaac. Não é o Isaac, cadê o Isaac? Tá visitando os pais. Isaac. O que você lembra de Isaac? Qual é o feito que Isaac fez para estar na galeria dos heróis da fé? Ele, Isaac. Vamos lá, pensa aí. Consegue lembrar alguma coisa que Isaac fez? Quando eu penso em Isaac, o que eu penso? Pô, o cara é o filho da promessa, né? O pai dele já tinha 100, a mãe já tinha cessado o costume das mulheres. Impossível gerar. E ele nasceu. Quando eu penso em Isaac, eu lembro quando Abraão pegou ele, amarrou, botou em cima de um monte de lenha, ia tocar fogo, ia imolar ele, oferecer, e Deus disse, não faz não. Eu lembro
Pô, Isaac ali, né? E vai ficando por aí. Eu lembro também que uma ocasião que ele foi para uma outra terra ali, onde estava Abimeleque, de novo ele reproduziu o esquema lá, chegou para a mulher, para Rebeca, e disse assim, ó, se perguntarem, tu fala que você é minha irmã. Que tu é muito bonita, eles vão me matar para ficar com você. Então tu diz que você é minha irmã. E aí, viram ele lá, fazendo uns carinhos na esposa, a Bíblia diz uns carinhos, não sei se estava dando uns beijão, né, daqueles bem dados, né? O que mais você lembra de Isaac? Isaac abençoou trocado. Né? O que mais? O que Isaac fez? Qual foi o feito de Isaac? Olha, eu li toda a história de Isaac de novo. E eu falei, cara, esse é o cara. Porque ele é igual a mim. Ele é igual a você. Ele é gente de carne e osso. Que errou, acertou, mas ele fez alguma coisa. Porque ele está na galeria dos heróis da fé. E o texto que nós adotamos fala do que Isaac fez. Mas a história de Isaac é muito interessante. Ele foi concebido quando seu irmão Ismael tinha 14 anos. Então, pensa numa situação de espera, né? 14 anos. 14 para 15 anos. O texto, alguns falam 14, outros falam 15. Então, os pais tiveram que esperar. Sara teve que lidar com esse negócio do filho da promessa ser da concubina, da serva. Aí Isaac nasce. Isaac nasce quando o irmão tinha 14, a mãe tinha 91 e Abraão tinha 100. E ele vai vivendo. O texto fala uma coisinha da infância dele. Que uma certa ocasião, a Sara viu Ismael judiando de Isaac, e ela reclamou com Abraão. Abraão deu lá uma vasilha de água e disse, passar bem. E Sara não, Agar sai deserto afora. E Deus ali, há um texto que depois você pode acompanhar, que mostra que talvez o temperamento de Isaac era mais para passivo. Ou, por ser filho de velhice, fosse um garoto... Imagine o seguinte, o cara esperou tanto tempo para ter esse filho. Sara não podia ter mais. Imagina como que ele foi cuidado. Sim, tá de gripaço, vamos no médico logo. Caiu, não, calma. Então, possivelmente, Isaac foi muito amado, mas excessivamente cercado por proteção. Hipótese minha, inferência. O texto bíblico não diz. Mas ele cresceu. E a mãe dele faleceu quando ele tinha 36 anos. A mãe faleceu aos 127, gerou ele aos 91, então ele tinha 36 anos. Isaac casou com Rebeca aos 40 anos de idade, Gênesis 25. Mas olha que interessante. Abraão olhou, falou assim, rapaz, esse moleque já está ficando meio velhão. Vou arrumar uma mulher para ele, porque o negócio está feio. E aí Isaac chama o servo mais antigo da casa e diz assim, ó, você vai para tal lugar onde está a nossa família, a família da mãe dele, e você vai encontrar uma esposa para ele. Se eu fosse servo, eu ia falar assim, meu, qual é, cara? Como é que eu vou achar uma mulher lá para esse cara? Aí ele disse, se eu encontrar ela e não quiser vir, eu estou livre dessa responsabilidade. Está livre. Ele vai, a história do encontro de Rebeca é outro capítulo. Volta com Rebeca. O encontro é muito interessante.
né? Lá no capítulo 24, dos 62 ao 67, Isaac estava trabalhando quando vão chegando. O servo explica para Rebeca que estava ali o Senhor, então ela põe um véu e ele se derrete ao ver ali, paixão à primeira vista, essa é a minha mulher, né? Levou 20 anos para Rebeca ter um filho, não conseguia engravidar. E diz o texto que Isaac, ele intercedia muito, ele tinha muita expectativa. Aí, quando ela concebe, ela tem gêmeos no ventre. E o pau estava comendo lá na barriga da mãe. Imagina, eu não sou mulher, nunca fiquei grávida, mas quando a minha filha mais velha estava na barriga da mãe, eu ficava brincando, né? Ficava empurrando ela de um lado, ela empurrava para o outro, empurrava, ela ficava empurrando. Eu não sei o quão ruim era para a mãe, mas para o pai era divertido. Agora você imagina 2 moleques lá, rachando o pau na barriga da mãe ali. E a Rebeca ora para Deus, meu Deus, o negócio aqui tá feio. Os moleques nem nasceram e já estão brigando aqui dentro. Que raio que é isso? E Deus revela para ela, o segundo vai preceder o primeiro. Aí nasce. E aí vem a história, que é o outro 500, outra história. Vão crescendo. De alguma forma, Jacó vai passando a perna em Esaú, e numa manobra da mãe, que já que Deus falou que ele ia preceder o primeiro, então ela dá um jeito dele receber a bênção no lugar do irmão. E no capítulo 28, Rebeca, temendo que Esaú fosse pegar Jacó de jeito, manda para o pai, manda ele, não quero que ele case com mulheres daqui, manda lá para a terra dos meus pais para arrumar uma esposa. E Isaac então envia Jacó. E aí termina a história de Isaac. Quem era Isaac? Um homem sem muita personalidade, talvez meio pacatão, talvez um cara numa família disfuncional, um eixo trocado, filhos talvez complicado, mas ele está lá na galeria dos heróis da fé. E alguma coisa na vida de Isaac que Deus olhou e fez o autor registrar. Leia comigo Hebreus capítulo 11, verso 20. A história de Isaac inteira, se quiser ler, vai do capítulo 21 ao 28 de Gênesis, é uma história longa. Diz assim, na Nova Almeida atualizada: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro dele. É o que o texto bíblico diz. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. A primeira coisa, pela fé, todos os que estão na galeria, aqui vai aparecer essa expressão, pela fé, pela sua fidelidade a Deus, pela sua relação com Deus, pela forma como ele entendia Deus na vida deles. Fé aqui não tem o sentido de eu acredito e pumba. Não é só essa coisa de acreditar que algo vai acontecer quando não há evidência. Isso é fruto do fato de saber quem é Deus e se relacionar numa relação de confiança e de fidelidade a Ele. Eu sei que Deus vai cumprir porque eu sei quem Deus é. Portanto, eu ajo como se estivesse acontecendo. Não é algo que eu tenho assim, nossa, que fé. É algo oriundo da minha relação com Deus. Eu sei quem Deus é. Eu sei que Deus não vai falhar. Eu sei que Deus cumpre as suas promessas. Eu sei quem é Deus. Por isso eu posso pôr a inteira confiança, ainda que seja um salto no escuro. Às vezes a gente imagina a fé como algo que vem assim sobrenatural e de repente a gente começa a ter uma capacidade de crer acima do normal.
primeira coisa que o texto diz, depois de que pela fé, é que Isaac abençoou. Esse é o título da mensagem. Isaac abençoou. Esse é o feito de Isaac. Isaac abençoou. E eu queria chamar a tua atenção que qualquer que seja a nossa existência, para aquilo que nós existimos, se nós não formos capazes de transmitir bênção, de abençoar, então a nossa vida não faz muito sentido. Se eu viver exclusivamente voltado para mim, acumulando para mim, sem gerar nada de influência e de produto que faça alguma coisa na vida de alguém, então aquilo que eu faço é como água represada, vai apodrecer. Se eu só volto para mim, aquele texto bíblico, que é uma parábola que diz, acumulou um monte de coisa no celeiro e tal, e depois diz assim, agora eu tenho um monte de coisa. E ele diz assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você vai fazer com tudo isso aí que você tem? Ninguém enterra patrimônio com a pessoa quando ela morre. Fica para alguém. Se a nossa existência for exclusivamente para isso, então é o que Jesus nos diz. Louco. Loucura. Abençoar, nós temos estudado com o nosso grupo de discipulado, vem da palavra hebraica barak, que significa liberar para prosperar. É o contrário de amaldiçoar. A maldição segura, bênção libera para prosperar. Há uma coisa interessante no curso de educação de filhos, tem uma turma que acabou de fazer, talvez vocês vão lembrar sobre isso, mas é uma lição que fala que nós pais temos uma tendência muito grande de corrigir o erro, mas temos muita dificuldade de reforçar o comportamento correto. Estão lembrados disso? Que nós temos que aprender. E até, não sei se lá aparece esse exemplo, eu não sei onde eu vi, se eu vi numa palestra, mas quando vai na casa de alguém, você chega para o filho e fala assim, na hora que chega lá, cumprimenta as pessoas, hein? Fala bom dia, boa tarde. A criança chega, oi. Ou às vezes chega direitinho, oi. Se não cumprimenta, meu irmão, tu fuzila com o olhar e diz assim, ó, depois, ó. Mas e se cumprimentou direitinho? Depois tem alguma coisa? Filho, que legal. Você cumprimentou, conversou com todo mundo, abraçou todo mundo. Nossa, que bacana, filho. Parabéns. É isso, yes. Você é o cara. Às vezes a gente tem mais a tendência de chamar a atenção pelo que é errado do que reforçar o que é o certo. Isso é um pouco na direção de abençoar. Né? Isaac abençoou. Ele, de alguma forma, transmitiu para os seus filhos algo que ele recebeu. Ah, mas abençoar, as coisas não sempre são assim, cara. As coisas às vezes são muito ruins, né? Há um outro curso que não usamos mais há muito tempo, Casados para Sempre. Aí tem uma lição que eu achava muito bacana, que chamava Visão de Fé e Confiança. De que muitas vezes eu aplico para a educação de filhos. Nós não lidamos com aquilo que nós enxergamos que Deus gostaria que fosse. Nós somos muito fincados na circunstância e naquilo que eu estou enxergando. E aí eu acabo tendo uma visão equivocada do projeto de Deus. O que eu quero que o meu filho seja? Que minha esposa ou meu esposo seja? Então começa a abençoar isso na vida dele. Começa a declarar. Benção. Isaac não fez muita coisa. Não há um grande feito que Isaac tenha realizado que a gente possa falar assim,
Isaac fez isso. Ele foi o filho da promessa. Ele foi o sacrifício que não virou sacrifício. Ele é a gente usa Isaac para dizer assim, você precisa apresentar o seu Isaac para Deus, como fez Abraão. Mas Isaac, você precisa ser como Isaac. Mas Isaac fez o que era essencial. Ele abençoou. Será que eu e você temos abençoado? Será que nós temos liberado as pessoas ao nosso redor para prosperarem? Nós somos agentes de Deus para gerar prosperidade na vida das pessoas. Há um vídeo muito antigo, nem sei se mais se o pessoal assiste, que chamava Transformação. Era um outro nome, não sei se era Transformação. Mas falava de lugares no mundo onde houve uma prosperidade muito grande, associado com avivamentos. E esse cara que produziu esses vídeos, ele desenvolveu uma visão de que quando algum povo, algum lugar realmente está cheio da presença de Deus, a presença de Deus flui, então tem que haver, de alguma forma, manifestação no contexto. E ele fala, Ilhas Fídjis, fala de vários lugares onde isso aconteceu e a prosperidade se instalou. Né? Muitos anos atrás mesmo, a revista Veja fez uma reportagem sobre a Igreja Assembleia de Deus, que se estabelece no meio de pessoas muito simples. Aqui em São Paulo eram pessoas muito simples. Mas ela foi, com o passar do tempo, se tornando, as pessoas foram prosperando. E a razão é simples. A cachaça, a porcaria que entrava em casa agora vira educação dos filhos, vira comida, vira relacionamento. E aí não tem como. Se estabelece um ciclo de bênção. Será que nós temos sido bênção no seu trabalho? Você é abençoador daqueles que estão ali? Ou aquilo ali é só um meio de você ganhar dinheiro? Interessante, né? A visão bíblica do Novo Testamento para o trabalho não é só ganhar pão, mas é forma de eu abençoar, de eu demonstrar cuidado com as pessoas. O trabalho não é apenas ganhar pão. Sustento que vem do trabalho é fruto. Trabalho é uma forma de eu abençoar pessoas. Eu estou abençoando alguém, estou servindo alguém, estou produzindo algo na vida de alguém. Outra maneira de enxergar. Isaac abençoou Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, os dois briguentos, passaram a vida com dificuldades e vão se reconciliar lá na frente, depois que Jacó vira Israel. Né? Uma história muito bonita para você estudar. Mas ele abençoou os seus filhos. Nosso papel principal como pais é abençoar os nossos filhos. Qual é o legado principal que você vai deixar para os seus filhos? Uma boa conta bancária, um patrimônio material? O que é que você vai deixar para os seus filhos? Dívidas? Dor de cabeça? Sabe, às vezes a gente pensa nos filhos e é importante. Precisa dar um bom estudo, precisa monitorar para que tenham boas companhias, portanto, precisa estar em lugares que a gente considera bom. A gente quer dar o melhor para eles. Se nós sofremos, a gente tenta poupá-los do sofrimento que nós tínhamos. A gente chega a dar da gente. Eu lembro quando os filhos estavam com algum problema de saúde, as suas meninas tinham muito problema respiratório, quando dava aquelas crises, eu ficava desesperado, chegava a orar, Deus, passa para mim, joga em cima de mim esse negócio, eu aguento, não deixo o meu filho desse jeito.
Mas não tem como, né? Então, nós como pais, nós temos tudo isso. Mas eu queria te dizer que o nosso papel principal é abençoar. E o que é abençoar? É liberá-los para prosperar. É transmitir um valor. Quando Jacó, o safado do Jacó, engana o irmão, tem que vazar, fugir, porque a mãe estava com medo que o outro fosse pegar ele de pau. Temia pela vida dele, tão bravo que Esaú estava. Ele se manda, tem que fugir, uma mão na frente e outra atrás, sem saber o que fazer. Sempre encobertado pela mãe, protegido pela mãe, porque afinal de contas o segundo precederia o primeiro. E agora era ele, porque Deus ele não tinha direito. E aí ele tem aquele encontro, quando ele vê anjos subindo e descendo naquelas escadas, e ele tem aquele lugar, esse lugar é temível. E quando Deus se apresenta para ele, Deus se apresenta, sou Deus, seu pai Abraão, seu pai Isaac. Lá na frente, quando ele vai, tem aquela confusão toda com o sogrão que enrolou ele, levou duas para poder ter uma, né? Então, aquela história toda de confusão. Quando ele vai ter aquele diálogo com o sogrão lá para explicar o que ele diz. Cara, eu vim aqui e você percebeu que o Deus, o meu avô e do meu pai te abençoou tremendamente. Deus de Abraão, de Isaac te abençoou desde que eu estava aqui. E aí quando ele chega lá na frente, quando o texto bíblico vai falar, depois da experiência que ele tem com Deus, de encontro verdadeiro com Deus, a Bíblia se refere a Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas antes disso é Deus de Abraão, Isaac. E ele mesmo, Jacó, falava dessa forma. Mas mais para frente aparece que aonde esse cara entendeu esse processo de que havia um Deus? Possivelmente a história que mais Isaac contava para os filhos dele é: filho, senta aqui um pouco. Sabe por que vocês existem? Rapaz, o teu pai é um milagre. Olha, teu avô tinha 100 anos, cara, 100 anos. E a tua avó, ela já não podia ter mais filho. Mas olha, Deus disse, ele lembrou em algum lugar que existia um Deus, que era um Deus, e lá, ali, depois daquela visão tremenda de anjos subindo e descendo, o que ele diz? Se tu me abençoares, então certamente tu serás o meu Deus. Da onde ele tira essas ideias de que Deus podia abençoá-lo? E por que Jacó abençoou esses dois? Aliás, Isaac abençoou esses dois. Porque Isaac havia entendido que ele, Isaac, veio à existência, existia porque ele teve um legado de bênção que vem do pai dele e que ele tinha que transmitir. Nós estamos aqui, nós conhecemos a Deus. Se os seus pais conheciam ou não, de alguma forma você conhece a Deus. E se você tem filhos, saiba que Deus, de alguma forma, te convida você a ser transmissor de bênção. Isaac abençoou Jacó e Esaú. Eu e você somos chamados para abençoar os nossos filhos. Que marca você está impregnando neles? Pastor, tu está pegando pesado, meu irmão. Para aí. Esse negócio aí é pesado, hein? Você está falando aí, é muito duro. Bom, Isaac abençoou. O danado de Jacó teve que ter um encontro dele com Deus, até se transformar em Israel. Cada um dos nossos filhos vão ter que ter um encontro dele com Deus. Nós não podemos encontrá-los. Eu já comentei isso, eu li num livro muitos anos atrás, uma frase que me chamou a atenção, que diz assim: Deus não tem netos, Deus só tem filhos. O filho do filho de Deus não é nada. É um herdeiro, é alguém que nasceu debaixo de bênção. Mas se ele não tiver um encontro pessoal dele com Deus, não adianta. Não adianta você achar que não, meu pai era um grande homem de Deus. Se você não tiver o seu encontro com Deus,
Claro, e nenhum de nós pode ser determinista de dizer tem que acontecer, senão está errado. Porque existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Todo mundo tem livre-arbítrio, inclusive os nossos filhos. Mas nós temos uma responsabilidade de abençoá-los, de transmitir a eles as nossas experiências, os nossos valores, aquilo que Deus tem nos dado, a bênção de Deus em nossa vida. Nós temos que conduzir. Não adianta você largar um patrimônio enorme, se você não largar a possibilidade deles entenderem a bênção de Deus. Pais, eu e você somos chamados para abençoar nossos filhos. Eu e você somos chamados a transmitir a bênção de Deus para eles, que é o essencial, que é a coisa mais importante que nós podemos transmitir. O texto continua dizendo que Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Que futuro que ele está falando? Ele está falando daquilo que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar onde eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. Abraão recebeu uma visão de propósito que transmitiu para Jacó, para Isaac. E Isaac transmitiu para os seus filhos, em especial para Jacó. O futuro deles, quando você teve seus filhos, ou aqueles que vão ter filhos ainda, o que a gente pensa? Normalmente nós pensamos, o que eu não tive, eu queria que eles tivessem. O que eu não fiz, ele vai fazer. Eu queria ter sido médico, mas eu não fui, então ele vai ser. Eu queria ter $1 milhão, não tive, mas ele vai ter. Vai trabalhar feito um condenado, mas vai ter. O que nós pensamos quando nós pensamos nos nossos filhos? Só que eu queria te dizer o seguinte: você quer que os seus filhos sejam plenamente realizados e felizes? Eu e você temos que liberá-los para que eles vivam os propósitos de Deus. O chamado de Deus para a vida deles é a coisa mais preciosa que tem. Craig Hill, no curso Veredas Antigas, que já foi realizado algumas vezes aqui na igreja, ele diz que nós pais impregnamos nos filhos 2 valores essenciais: identidade e destino. Quem eles são e para que eles vivem. E a pastora Tânia Teresa inclui mais um terceiro nisso, ela chama de IDH, não é de desenvolvimento humano, ela chama de IDH, que ela diz identidade, quem nós somos, destino, para que nós viemos a esse mundo, e ela acrescenta o H, de herança. E ela diz lá, 2 tipos de herança, bênção e maldição. Tira essa palavra ela arrepio. Ou nós abençoamos, ou deixamos de abençoar. Ou liberamos para prosperar, ou amarramos. Se querem pensar desse jeito. Eu e você somos chamados para impregnar nos nossos filhos sobre o futuro deles, identidade, destino e herança. Herança, você pode incluir material, mas é principalmente valores, visão de vida, ou como diz o meu mentor, pastor Hitoshi, uma cosmovisão correta no propósito de Deus para a vida. Para que nós estamos aí? Aonde nós queremos chegar? O pastor Paulo, ele faz uma declaração tremenda que eu gosto demais em Atos 20, 24. E ele diz assim, na versão NVT: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. Esse foi o chamado dele, de pregar aos gentios. Nosso chamado está envolvido nisso, mas nós temos um propósito. Nós temos um propósito.
E às vezes nós temos dificuldade de lidar com esse negócio, porque nós queremos, não, isso não, filho, não, faz isso, faz aquilo. Claro, nós somos chamados para orientar. E às vezes nós conhecemos bem os nossos filhos. Mas cuidado para não projetar neles o que eu quero, ao invés do que Deus quer. Isaac abençoou com respeito ao futuro deles. Nós somos chamados para abençoar. Então, esse cara, bonachão, que não tem grandes feitos, um cara normal, um cara como eu e você, ele transmitiu essa bênção para o seu filho, com relação ao futuro deles. Quem foi Isaac? Bom, aparentemente ele fez muito pouco. Foi um cara fraco, o pai arrumou esposa para ele, a esposa dava um jeito em tudo na casa dele, mas ele fez o que era essencial. Preservou a bênção de Deus, herdada de seu pai Abraão, e quando Deus se revela a Jacó, como Deus de seu pai Abraão e seu pai Isaac, ele abençoou os seus filhos quanto aos propósitos de Deus. Talvez a gente possa realizar, e espero que você seja portador de grandes bênçãos, mas talvez o maior valor que você tem para transmitir é a bênção de Deus. E eu quero te desafiar nessa manhã a aprender com Isaac e ser como Isaac, que a minha e a sua história seja de Isaac. Isaac abençoou. Que eu e você possamos dizer assim: Edu abençoou, Serginho abençoou, Bruno abençoou. Que a nossa história seja de pessoas que abençoam. Ah, mas, cara, você está falando agora, já estamos aos 42 do segundo tempo, só tem mais 3, mais alguns de lambuja de prorrogação. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo de nós ajustarmos a nossa vida. Sempre há tempo de nós pormos em ordem. Eu não sei quanto tempo Jacó viveu depois que ele volta. Ele tem um encontro com Deus no Val do Jaboque. Depois ele tem um tempo de restauração com Deus, com o irmão, aliás, quando os dois se abraçam e eles se reconciliam. E ele estava com medo. É o que nós popularmente dizemos, estava fazendo xixi nas carças, mandou a mulher na frente, mandou os filhos. Quem sabe ele não está tão bravo a hora que vê a cunhada e os netos. Mas ele, depois do Val do Jaboque, ele vai na frente. Ele vai de encontro ao irmão. Não sei se já era aos 42, 43, se já estava na prorrogação da vida dele, mas ele ajustou a vida dele. Isaac foi um cara simples, mas ele abençoou. Que eu e você possamos ser abençoadores. Sempre há tempo de transmitir bênção. Que você possamos dar o verdadeiro IDH para os nossos filhos, de qual é a identidade deles, de filhos de Deus, qual o destino deles, ajudar a entender o propósito de Deus para a vida deles e deixar uma herança de bênção na vida deles. Amém? Vamos orar? Gasta um tempo agora em oração. Pergunta para Deus se há algo do que você ouviu que precisa ser ajustado aí na sua vida. A história de Isaac Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles.
Essa é a situação na galeria dos heróis da fé. Se algo que você não está alinhado com o que Deus quer fazer através da sua vida, de ser abençoador, não só no contexto da família, mas no contexto que nós vivemos, pergunta para Deus. Se em relação aos seus filhos você precisa ajustar alguma coisa, a Bíblia apresenta um caminho muito simples, que é a reconciliação, o arrependimento, a mudança. Se você não tem certeza do que você possa abençoar com relação ao futuro dos seus filhos, então é tempo de buscar em oração, junto com eles, e ser bênção na vida deles. Pai, obrigado, porque nós aprendemos com Isaac, um homem simples, um homem como eu e como muitos de nós. Mas obrigado porque a nossa história também pode ser assim, escrita, de que nós abençoamos aqueles que têm filhos, seus filhos, aqueles que não têm filhos, às vezes filhos espirituais, pessoas que estão no contexto. E bênção sempre tem a ver com o futuro. Mas para isso, às vezes, nós temos que reconciliar, restaurar o nosso passado. Deus possa estar mostrando direções, caminhos na vida de irmãos que possam estar tendo dificuldades, Pai. Nós oramos agradecidos, pedimos Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Se algo do que foi ministrado você precisa de ajuda, nós somos corpo, né? Cantamos agora há pouco. Não é só bonitinho de cantar, né? Nós somos corpo. Então, procura os líderes, seus grupos pequenos, procura se tem discipulador, a equipe pastoral. Se não está entendendo bem como isso pode acontecer, procura. A gente é chamado para ser abençoador na vida uns dos outros. Amém? Serginho?